Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Vou ajeitar aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar o seguinte, né, que maçonaria seria um ótimo negócio para empresários, né, porque lá dentro da maçonaria, né, acaba ajudando o outro a prosperar. Então nós vamos analisar esse comentário de um peregrino aqui, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal, certo? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, faça a inscrição, né? Opa, deu até um nó aqui. Faça a sua inscrição aqui no canal, deixa o like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão da maçonaria, né? E quero mandar um forte abraço aí aos membros, aí o pessoal que ajuda, né? Que na verdade é uma ajuda muito assim, necessária, não, ajuda necessária da área de membros, né? E em contrapartida a gente faz as lives semanais e também disponibiliza material toda semana. Então pense em fazer parte aí dessa área. A gente detalha muita coisa lá, muito interessante, né? E tem um botãozinho aqui no seu desktop, não sei se aparece no celular, certo? Então aqui a questão é a seguinte, deixa eu ver aqui o nome do peregrino aqui, aqui o Rogério, né? Rogério, aqui, ó, perguntou o seguinte: para empresários é ótimo, um faz o outro prosperar, né? Então o que ele quis dizer assim, assim, no meu entendimento, né? Que a pessoa entra na maçonaria, lá ele vai encontrar um círculo de pessoas, né? De empresários, e um vai ajudar o outro, vai acabar ajudando o outro. Então é isso que ele quis dizer, né? E será que isso é uma verdade? Certo? Será que isso é uma verdade? Vamos analisar essa questão. Então, o que é a questão da maçonaria, né? A maçonaria é uma questão muito complexa, né? Que nem eu defino aqui no canal Fatos Maçônicos, né? Ela seria o ponto de convergência de uma série de linhas, né? Como os operativos, como as academias, como as tavernas, certo? As academias que são inspiradas, né? Na busca do conhecimento antigo, etc. e tal, né? O conhecimento antigo vem lá da filosofia arcaica, dos pré-socráticos, lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Depois da parte helenística, lá a filosofia helenística, os estoicos, né? Cínicos, etc e tal, né? Então tem esse resgate que acabou acontecendo. Depois nós vemos um resgate muito grande desse conhecimento clássico a partir de São Tomás de Aquino e da escola lá de Firenze, de Martílio Fitino. Então, entre outras, né, que existem, essa aqui é só uma linha mais ou menos mestra que eu coloquei, um tronco de conhecimento, né, de como esse resgate do conhecimento surgiu e como ele foi sendo resgatado, né, a partir da história. A maçonaria já no 1700, século XVIII, não 1800, século XVIII, né, agregou todos esses valores com outras academias, como a Royal Society. Então existia uma série de pessoas que faziam parte dessas academias, né, que acabaram estando lá no começo da maçonaria. A maçonaria sempre bebeu dessa fonte, né? Por isso que eu digo que ela é o suprassumo do conhecimento da humanidade, né? E isso não tem nada a ver com pedreiro, caso você não saiba, né? Mas a maçonaria acaba utilizando. Então é uma convergência de uma série de linhas, é um ponto de convergência. A maçonaria é um ponto de convergência, né? E dentro disso daí também nós temos uma disposição que é muito interessante, que a partir da era elisabetana, na verdade, né, começou aquela questão dos clubes de cavalheiros, das tavernas, etc e tal, que eram basicamente, assim, só para o pessoal entender, eram bares, né, como a gente vê hoje os bares, só que eram como se fosse assim, você tinha um segundo andar, onde existiam salões, né? E esses salões eram usados para fins diversos, né? Eram reuniões, algumas vezes eram encontros empresariais também, né? Então isso daí de fato, né, faz parte da cultura maçônica, né? Então você veja que interessante, a questão da construção, a questão assim, vamos supor, do convívio social e até no que tange assim, essa questão dos negócios mesmo falando. Então isso daí de fato existiu e existe, né? E o conceito mais puro da questão da intelectualidade, né? Então todas essas questões envolvem, por exemplo, uma loja maçônica, certo? Mas daí, essa questão, você veja,
a maçonaria é uma coisa muito ampla e as pessoas acabam pegando em um pequeno detalhe, né? Então a maçonaria é um universo, né? Você vê como se fosse um mar, né? Um mar, uma praia, né? E pegam assim, um grãozinho de areia para falar que a maçonaria é aquilo, ou é aquele, é uma coisa ou é outra, sabe? Sem muito saber o que está falando, né? Então, de fato, né? Isso já faz parte, como você pode constatar aqui por essa minha pequena exposição, né, muito resumida, obviamente, que a maçonaria tem essa perspectiva, né, de pessoas que têm determinados negócios acabarem se encontrando e fazendo negócios. Isso acontece, né? Mas não é o foco principal da organização, né? Ela acaba acontecendo assim de uma maneira muito natural. Né? Pode vir a acontecer também, né? Pode vir, olha, acontece N questões, né? Porque você tem que ter em mente a seguinte questão: dentro da maçonaria tradicional, conservadora, regular e reconhecida, que tem todos esses quesitos, né? Isso daí seria um plus, uma coisa que acaba acontecendo. Como que é na prática, por exemplo? Vamos dizer, eu sou um empresário, né? Sou um empresário, na verdade, né? Tenho os meus negócios e acontece que eu tenho que responder, por exemplo, alguma demanda judicial. Né? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma pancada de irmãos que são advogados, obviamente, tem muitos advogados, na minha loja também tem muitos, né? E eu preciso de uma representação, né? Uma representação de um advogado. Eu vou buscar na maçonaria, certo? Então ali eu acabo colaborando numa necessidade pessoal que eu tenho, colaboro com o irmão que faz parte da organização. Eu preciso de um dentista, estou com uma situação lá. Se tem um irmão que faz isso aqui na maçonaria, por exemplo, eu vou lá e converso com ele. Óculos, né? Que nem eu uso óculos lá. Tem um irmão, Maurício, lá da Outlet Óculos, né? Fazendo uma propaganda de graça. Eu compro óculos com ele faz desde 2010. Né? Então fazem muitos anos, né? Você acaba virando um círculo, né? Mas não é o foco da maçonaria. Quantas vezes eu vou precisar de óculos? Né? Eu preciso, claro, eu troco aí cada um ano. Ele quer que eu troque todo ano, mas cada 2 anos, aí, mais ou menos um ano, que vai dependendo da situação, quando eu vou fazer a atualização, né? Deveria fazer todo ano, né? Também não sou tão espartano assim, né, para seguir essa regra, mas sigo, né? Quando eu preciso atualizar, vou lá, converso com ele, na boa, certo? Daí, claro, tem as questões, porque a gente, além de irmãos da maçonaria, somos amigos de longa data, certo? São amigos de longa data. E tem essa questão que acaba envolvendo, entre outras questões, né? Pô, já fiz muita coisa, por exemplo, irmãos que sabem que eu trabalho com determinadas especializações aí na área de informática, olha, desde muito tempo. Então acaba acontecendo, certo? Mas daí tem que entender o seguinte, né? Não é o foco da maçonaria, mas é assim, ó, a mesma coisa que é a mesma situação, por exemplo, né? Vamos imaginar que você faz parte de uma igreja cristã protestante, né? E você está toda semana ali naquela igreja, né? E você acaba convivendo com as mesmas pessoas. Passa, sei lá, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Cara, você já conhece todo mundo ali, sabe? Você, que nem eu aí, daqui a pouco, eu já tô com uns 18 anos de maçonaria, daqui a pouco, cara, você acaba conhecendo. Porque assim, ó, uma coisa que você se dedica, você tá toda semana, ou 15 dias, vai depender muito de cada loja, né? Você acaba conhecendo os irmãos. De repente, você precisa de uma necessidade especial, né? Que você não conhece ninguém, sabe o que aquele irmão faz. Você pode se dirigir, não é uma obrigatoriedade, ninguém é obrigado a nada, né? Você pode, por exemplo, eu compro lá com o Maurício, meus óculos, né? Mas eu podia ir na ótica que tem aqui a 100 metros da minha casa, certo? Não ia, certo? Então fica uma questão assim. Mas claro, você às vezes precisa da questão, né? E quer também privilegiar o irmão no sentido assim de colaborar com o trabalho dele, né? Porque precisa também, né? Então existe essa questão, sabe? Mas não é uma obrigatoriedade, a primeira coisa, como eu falei, né? Primeira coisa, eu estava dando o exemplo aí da igreja. Você vai na igreja, cara, você conhece todo mundo. Você precisa de alguma coisa, você vai perguntar para alguém que é conhecido, né? É bom sempre ter referências das coisas, né? De repente você vai entrar numa seara, que nem eu falei assim, do primeiro exemplo, você vai entrar numa seara de um campo jurídico. Eu não sou advogado, não sou advogado, né? Eu vou pedir uma orientação, né? Certo? Então, ali, para quem que eu vou pedir uma orientação? Para um estranho? Né? Vou confiar num estranho? Não, melhor confiar numa pessoa que você já conhece há muitos e muitos anos. Então funciona mais ou menos assim, certo? Não é assim. E a pessoa vai entrar, sabe? Até, vamos dizer, entre aspas, até conquistar essa confiança,
certo? Vamos ver o lado negativo. Leva anos e anos e anos. Ou seja, o cara entrou ontem na maçonaria, quer fazer negócio já, ele pode se estrepar, porque tem muita gente que acaba entrando, por mais que a sindicância seja muito bem feita, que os mestres maçons cheguem, fale com o cidadão, fale com a esposa, veja lá onde o cara mora, no trabalho e tal, né? E daí o cara fala, não, eu quero desenvolvimento espiritual, né? Ah, então tá, você está apto para entrar na maçonaria. Chega lá, o cara só quer fazer negócio. O que acaba acontecendo na prática? Ele vai se frustrar, né? Pode vir a acontecer coisas, mas são circunstâncias, né? Não é o foco da questão, né? Pode vir a acontecer coisas, mas vai depender de muitos outros fatores também, né? E você pode pedir ajuda para o irmão e o irmão também pode não poder te ajudar também. Existem essas questões, né? Direto existem essas questões. Então, depende muito tempo do conhecimento, né? Da pessoa estar muito tempo na organização, certo? Então, isso é uma coisa meio que comum, sabe? Pô, é um círculo de amizade que você vai lá, pô, depende, precisa de alguma coisa, certo? Mas não é que vai fazer prosperar, isso que eu quero dizer, né? Você vai pegar, você é um comerciante, por exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação, né? O cara tem um material de construção bem feitinho, né? Chique e tal, não sei o quê. De repente ele entra na maçonaria porque ele acha que ali todo mundo vai comprar dele. Cara, primeira coisa, né? Não é tão grande, né? Os círculos das maçonarias, das lojas, né? Você vai encontrar lá 20, 30 pessoas, que esse que é o seu círculo. A loja é isso. Aqui no Brasil nós temos uma média de 20 pessoas, mais ou menos, por loja, assim, na prática, né? Às vezes tem no cadastro lá 40 pessoas, vão 20 na reunião. É o que acaba acontecendo, né? Certo? Às vezes é mais ou menos, pode acontecer, eu estou falando uma média bem geralzona, assim, certo? Loja tem 40 membros lá no papel, né? Chega na reunião tem 25, 30, faltou 10, né? Tem 32, faltou lá, então, enfim, faltou um monte de gente, certo? Isso acaba acontecendo. Certo? Então você vai apostar todas as suas fichas, né, para querer fazer negócio, certo? Sendo que o objetivo da maçonaria é outro, que é a questão da evolução do homem, de uma busca. O objetivo é buscar a sua verdadeira natureza, a fim de atualizar a sua potencialidade, né? Então o objetivo é a reintegração com a essência da maçonaria, né? Daí você vai buscar fazer negócio, você vai se frustrar. Né? Como eu falei, por mais que você faça uma sindicância, deixe o jogo tudo claro, e já contei umas histórias aqui que já aconteceu comigo, que tinha um cidadão, né, porque foi indicado por um outro, né, que era um conhecido do conhecido, queria entrar para a maçonaria, porque ele estava com uma situação, né, para ver se o pessoal ajudava, daí ficamos sabendo depois da história, né? São dois casos que eu vou contar aqui, ficamos sabendo depois da história, né? O cara pegou, eu mesmo fui fazer sindicância, isso há muitos anos, e explicando tudo certinho. Não, maçonaria sim, uma escola, você tem que fazer trabalho, certo? Você tem que estar lá disponível toda semana, e você tem que deixar separado isso daí, tem que todo mundo estar em concordância lá na sua casa, para você não ter problemas com a esposa e tal, aquele negócio todo, né? Chegou, foi indo, o que aconteceu? O cara chegou, ele já foi com uma postura assim, vamos dizer, não foi, nós temos uma questão na maçonaria que é muito interessante. Quando a pessoa chega com uma postura aberta, né, e isso é necessário, né, por causa do contexto iniciático e tudo, das doutrinas, das instruções que ela vai receber, se a pessoa for fechada, né, o cara chega lá, né, e fica com essa postura fechada, obviamente ele não vai absorver nada. Sabe? Eu não estou dizendo dos braços cruzados, fazendo num sentido figurado, mas é o que acaba acontecendo, né? E daí a gente começou a perceber no decorrer do tempo, assim, que foi um curto espaço de tempo, que existia um determinado sarcasmo, né? Ele não queria entender, porque o objetivo final dele era outro. No final das contas, deve ter ficado alguns meses lá, eu não lembro direito, que já faz tempo que aconteceu, acabou saindo, né? E o que aconteceu com esse cidadão? Acabou enchendo a paciência de todo mundo lá na maçonaria, né? Acabou gastando dinheiro, que teve despesa, né? Tem as taxas, etc e tal, certo? Gastou dinheiro, né? Perdeu tempo, não agregou nada na sua vida e ainda não conseguiu o que queria. Então, acabou frustrado e acabou saindo. É isso que acontece quando a pessoa entra na maçonaria com objetivos diferentes do que a maçonaria propõe. Então eu sempre falo, pesquise, saiba onde você está se enfiando, conheça a organização, né? A maçonaria não é aquela sociedade secreta que todo mundo, o povão aí, né? O povão fala que é uma sociedade secreta de venda de alma, do sangue do... Não tem nada disso. Você vai conversar com um maçom, né? Quando você começa um processo, a coisa tem que ser muito clara, no meu ponto de vista. Qual que é a sua loja? Minha loja funciona. Que dia que funciona? Qual que é o valor? Né? Tem uma despesa assim, assado? Cada caso vai ser um caso. Né? Que dia que é a reunião? Certo? Como é que funciona? Certo?
A loja pertence a qual potência? É uma loja da linha liberal? É uma loja da linha tradicional, da linha reconhecida, regular? Eu posso sair daqui e ir lá na França fazer uma visita lá na grande loja nacional da França, que é a potência que tem vínculo lá com a Inglaterra, ou posso, melhor ainda, posso sair daqui da minha loja, né, quando estiver no grau de mestre maçom, né, no caso da pessoa que está entrando para ter a plenitude maçônica tem que estar no grau de mestre. Eu posso fazer uma visita numa loja na Inglaterra ou nos Estados Unidos? E o cara falou, não, nossa loja é a loja da caneca, né, de Amsterdã, aqui, ó, a loja da caneca de Amsterdã, certo? Não, nós não temos reconhecimento, né, que daí o que adianta, né? Porque se o cara fala que é reconhecido, que acontece, né? O que acontece? Porque eu recebo muita mensagem sempre, e tem uns comentários, é só você olhar aqui, certo? A pessoa entra na maçonaria, né? Daí chega lá, tenta tomar algumas cautelas, paga um dinheiro, é iniciado lá num jantar maluco, maluco, né? Daí na prática ele vai ver que as reuniões são uma furada, quando ele vem entrou numa arapuca, né? Ali faltou um pouquinho mais de pesquisa para saber aonde que ele estava se enfiando, aonde que ele estava pondo o dinheiro, né? Golpista tem de monte aí, fique ligeiro, né? Organizações que também se dizem maçônicas vêm surgindo bastante, obviamente, né? Não é um crime isso, né? Mas fica aquela questão, existe a maçonaria conservadora tradicional e existe a maçonaria liberal, certo? Na maçonaria liberal, uma não tem vínculo com a outra, então você não vai alcançar plenitude. Nós, da linha conservadora, não vamos fazer a visita para a maçonaria liberal, porque são outras diretrizes, e vice-versa. Então acontece isso daí, certo? E aqui no Brasil, a linha mais forte é a linha conservadora, em torno aí de uns 300 mil maçons, certo? Então se você quer uma amplitude maior, né, um convívio com uma organização maior, né, tem a linha tradicional. Né? As linhas liberais só tem bandido? Não, tem linhas sérias, né? Mas você vai trabalhar na sua loja, daí tem que ver o pessoal, né, da sua loja, como que é, e principalmente na questão doutrinária. Eu sei que é difícil porque a pessoa não tem uma base de conhecimento, né, mas creio que se olhar aqui, por exemplo, os vídeos do canal, já vai saber mais ou menos aonde está se enfiando, né. Chega lá, o cara entra numa loja que o cara fala, nós somos a nova ordem Illuminati maçônica. Cara, isso existe? Não. Né? Você vai ser iniciado lá nos Estados... Eu vou te iniciar pelo Facebook, não, pelo WhatsApp, né? Existe isso? Não existe, né? Se o cara olhar aqui, porcamente falando, né? Olhar porcamente os vídeos, ou olhar por cima, né? Ele já vai impedir do cara levar um golpe aí de 2 contos, 3 contos, 4 contos, 5 contos, né? Como muitos têm levado até hoje, né? Que eu fico impressionado com essa questão. Bem, nesse vídeo de hoje nós falamos justamente isso, né? Que a pessoa entra na maçonaria, o cara é um empresário e todo mundo vai ajudar. Não é bem assim. Então foi falado isso daí de forma muito pormenorizada. E quer saber mais sobre essas questões doutrinárias, que se de fato são as importantes da maçonaria, recomendo que você conheça lá meu site, luismiller.com.br, onde tem muito material bacana, tem livros físicos, e-books e também os cursos em vídeo que são muito dinâmicos, né, para você agregar muito conhecimento nessa sua caminhada, sendo ou não maçom. São cursos livres, beleza? Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.